dar uma resetada na câmera para ela ficar novamente. Muito bem. E eu já ia esquecendo aqui dessa parte, eu desmanchei um pouco essa grama, que ela estava muito bonita, inclusive. E vou fazer aqui uma pequena palmeira, utilizando o leque e posicionando o pincel com o cabo virado frontalmente, para que ele abra um pouco mais. Depois agora é só puxar as pontas da palmeira, dando um efeito de folhagem. Essas linhas que eu puxei para a região luminosa, do lado direito eu posso colocar um pouco de verde inglês claro em cima desse verde víscera e usar um pouco do verde víscera do lado esquerdo, fazendo com que o nosso cenário, a nossa palmeira, se inclua dentro do nosso cenário. As linhas escuras do lado esquerdo. Colocou um pouco, estou colocando um pouco mais de verde inglês escuro dentro da sombra e puxando para a parte luminosa. Agora eu fiz algumas linhas descida, algumas linhas descendo, para colocar a folhagem da nossa palmeira. Vou colocar aqui uma, duas, boca aberta, e com a mágica agora eu vou colocar em todas, puxamos as pontas de todas elas. Vamos lá em todas elas agora. Colocamos um pouco do verde inglês claro misturado com amarelo limão do nosso lado direito. Colocamos em todas. Nesta também, aqui na de cima. E colocamos a parte escura do lado esquerdo, com um pouco de verde víscera escuro. Bom, o verde víscera já é escuro, tá, pessoal? E misturado com um pouco de verde inglês claro, para dar um degradê tonal da folha. Eu tive uma visita inesperada que não posso revelar quem foi. Aqui do lado esquerdo eu coloquei agora a iluminação, não, a parte escura do lado esquerdo do tronco, tá? Movimentos circulares horizontais. Define um pouco mais. E por hoje foi só, pessoal. Por hoje, neste dia que eu pintei, eu estava muito exausto e pintei até essa parte, mas no outro dia, vamos lá, agora neste dia seguinte, quando eu continuei a pintura, eu comecei ali colocando um pouco de iluminação, refiz aquela grama que estava faltando, realcei um pouco mais a iluminação das palmeiras, da parte superior, coloquei um pouco mais de iluminação naquela parte traseira do bambuzal, do primeiro plano,
E fiz algumas pequenas batidas luminosas de vegetação na parte direita, realçando um pouco mais a iluminação do bambu. E também realçando um pouco mais a iluminação na água. Coloquei mais batidas um pouco mais claras do amarelo brilhante, com um pouco de amarelo e um pouco de branco. Na região do terceiro plano, realcei também um pouco a palmeira, coloquei mais luminosidade do lado direito. Qualquer região luminosa você pode adicionar sempre um pouco de branco com a cor original. Um pouco mais de luminosidade no tronco da nossa palmeira. Lembrando que existe a luminosidade tonal, que deve ter uma certa continuidade. Por exemplo, aqui na base da nossa palmeira temos que colocar um pouco de grama, também luminosa, para ficar compatível no nosso cenário. Percebam agora que dá um pouco mais de realidade quando eu faço essa grama nessa parte inferior. Eu escureci um pouco a parte sombria do tronco e coloquei mais iluminação do lado direito. Por quê? Porque o nosso tronco da palmeira, como está bastante luminoso, eu fiz também com que o tronco ficasse no mesmo tonal, para que eles se encontrassem no mesmo plano. E agora um pouco mais de luminosidade no primeiro tronco, para que os três fiquem no mesmo plano, ou próximos. O brilho e a luminosidade são bem similares, de um para o outro. Realcei um pouco mais a luminosidade das pedras refletida na água, para que elas ficassem daquela forma que eu fiz no início. Analisando bastante. Um pouco mais de grama nessa parte inferior, até a luz atingir a pedra. E eu comecei a fazer aqui as folhas da bananeira. São pinceladas separadas umas das outras, utilizando um verde escuro e um verde mais claro, fazendo a separação de uma folha para outra. Como se o vento, após assoprar, após passar, digamos assim, pela folha, ela sofre rasgaduras, separando as folhas. Coloquei algumas folhas para cima, na parte superior. Coloquei folhas indo atrás da bananeira, da palmeira. Um pouco para frente e algumas folhas para baixo. Olha como está. As pinceladas são leves e fáceis de serem executadas. Porque o nosso trabalho já está um pouco seco. Porque eu atritei bastante a primeira camada quando eu coloquei. Coloquei um pouco do amarelo, um amarelo indiano queimado com um pouco de ocre para fazer as folhas secas, e depois eu coloquei com um pincel 6 ou 0, um amarelo limão, pequenas bananas. Estendi um pouco a iluminação, mas sempre prolongando a sombra da nossa palmeira. O reflexo do tronco, colocar um pouco mais de verde nesta região. Eu posso medir aqui o nosso bambuzal e percebam que ele ainda é refletido abaixo da nossa pequena queda de água. Bom pessoal, eu vou terminar de preencher toda essa parte inferior aqui rapidamente e eu irei voltar agora com o vídeo já pronto para vocês aí darem uma sacada e perceberem os últimos detalhes que eu sincronizei e coloquei no meu trabalho aqui. Perceba como ganha bem mais vida o reflexo da água com pinceladas verticais para baixo. Um pouco de iluminação e solta o som aí, garoto, para completar o nosso vídeo aí.